Olá, sejam bem-vindos ao programa da Ovelha Saudável. Aqui eu vou falar sobre as estratégias para você reduzir a mortalidade do seu rebanho de ovelhas gastando menos. Meu nome é Carla D'Âncora Dias, eu sou criadora, zootecnista e veterinária, e o tema do programa de hoje é como melhorar a resistência dos borregos. Em primeiro lugar, a gente deve entender o que é resistência. Resistência a doenças é um mecanismo de trabalho de células e órgãos do nosso corpo, ou do corpo do animal, que eles fazem para evitar as infecções. Quando um agente infeccioso, que pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, um verme, enfim, algum agente entra em nosso organismo ou no organismo do animal, existe um exército, que é o nosso sistema imunológico, que vai iniciar uma série de tarefas para evitar a permanência desse invasor e tentar eliminar ele do organismo. Essas reações são diferentes quando o invasor já é conhecido por esse exército ou quando o invasor que ele nunca teve contato, que ele não conhece ainda. Quando o nosso sistema conhece o invasor, ou o sistema dos animais, quando eu falo nosso, entendam também de animais, porque o sistema imunológico funciona igual para nós ou para os animais. Então, quando o sistema imunológico conhece o invasor, ele já sabe alguns pontos fracos dele. Então, ele sabe como que ele vai fazer para se defender. Ele consegue impedir a ação do invasor e evitar que ele cause danos no organismo. Nesse caso, o organismo tem imunidade contra aquele invasor. Imunidade é um termo que vem do latim, que quer dizer isento, livre. Então, nosso sistema imunológico consegue nos livrar daquele agente que causa doença. Já quando o sistema nunca teve contato com esse agente, é a primeira vez que ele vê esse invasor, ele não sabe quais são as estratégias melhores para usar contra ele. Ele vai tentar, mas pode ser que ele use uma estratégia errada e não consiga o efeito que queria. E aí o invasor pode vencer e causar danos no organismo. E o que influencia a resistência? Quando a resistência das doenças é baixa, dizemos que nós, ou o animal, tem baixa imunidade. O que pode levar a isso? São muitos fatores: idade, estado nutricional, genética, fatores hormonais, estresse, resistência individual, contato anterior com agente infeccioso, uma série de fatores que podem influenciar nesse sentido. Quando o cordeiro nasce, ele não tem o seu sistema imunológico totalmente desenvolvido. Ele não tem anticorpos para se defender. Então, ele precisa receber isso de uma forma, para poder combater os primeiros agentes infecciosos que ele encontrar pela frente. Isso vem do colostro, como eu já falei aqui algumas vezes. Com o que ele recebe ali, ele vai se virar até que seu sistema consiga produzir os seus próprios anticorpos. Mas para isso, ele precisa ter contato com esses agentes para que ele consiga produzir os anticorpos. E como que a gente consegue isso sem que ele fique doente? Sem que ele fique doente? Com as vacinas. As vacinas, elas são compostas por estes agentes infecciosos que estão mortos ou atenuados. Atenuado é quando ele está vivo, mas ele passou por um processo em laboratório que faz com que ele seja incapaz de causar danos à saúde dos cordeiros. E aí, quando a gente faz essa vacina, quando essa vacina é aplicada, o organismo vai produzir anticorpos contra esses agentes. E vai estudar ele e vai produzir os anticorpos, e isso vai ficar na memória do sistema imunológico, vai ficar ali guardadinho na memória. Se ele tiver contato novamente com esse agente, ele vai saber o que fazer. Então, quando ele entra em contato novamente com ele, mas agora para valer, não mais morto ou atenuado, ele tem essa memória. Então, ele sabe qual que é a estratégia que ele vai usar contra ele. Ele vai usar os anticorpos específicos para ele e evitar essa doença e expulsar esse agente. Então, aqui você viu, por exemplo, como que a idade interfere no sistema imunológico. O cordeiro recém-nascido, ele não tem defesa, ele é dependente. Agora, em animais tanto novos como animais adultos, o estado nutricional também é importante, porque para produzir anticorpos, o organismo precisa de elementos que são encontrados através da alimentação. Algumas vitaminas, minerais são fundamentais para a manutenção do sistema imunológico. Nível de proteína da dieta também pode influenciar na resistência, porque os anticorpos, eles são proteínas. E as proteínas, elas são formadas por proteínas que o animal ingere. Então, se a dieta é muito pobre em proteína, se ele não tem a fonte para que esse animal degrade aquilo e utilize essa fonte para produzir suas próprias proteínas, ele vai ter uma produção de anticorpos baixa, ele não vai ter uma produção de anticorpos tão eficiente. Pode ser que ela seja baixa e a resistência do animal fique afetada. A genética também é importante.
Isso tanto quando falamos de animais de raça, que algumas raças são conhecidas por terem maior resistência a algumas doenças ou até verminose, enquanto outras são mais sensíveis a determinadas doenças ou a verminose. E essa diferença ela vem da origem da raça, de como ela foi formada, dos desafios que essa raça enfrentou na sua formação, e essas características foram passadas para os seus descendentes. Mas além da raça, também tem seleção que pode ser em cima de rebanhos. Alguns rebanhos, eles têm maior resistência do que outros, ou porque teve uma seleção natural ali, onde os mais fracos foram morrendo, enquanto os mais fortes sobreviviam, e essa resistência acaba sendo passada para os filhos, aqueles filhos que nascem com uma resistência maior, eles sobrevivem, aqueles que nasciam com pouca resistência morriam. Então, isso é uma seleção natural. Vai sobrando só os indivíduos que têm uma resistência maior. Ou também pode ser por ação feita pelo Criador, pelo homem, que manteve apenas os animais que tinham maior resistência e ia tirando os animais mais fracos. E aí a gente faz uma seleção para os animais com maior resistência dentro de rebanho. Temos ainda fatores hormonais que podem influenciar. Por exemplo, ovelhas prenhas, elas têm alto nível de progesterona na sua circulação, que é um hormônio. O hormônio responsável por manter a prenhez. As ovelhas em lactação, elas têm um alto nível do hormônio chamado prolactina, que é um hormônio responsável pela produção do leite. E animais que estão em situação de estresse, eles têm um alto nível do hormônio chamado cortisol, que muitos já devem conhecer porque ele é famoso para nós também. Que o cortisol também a gente produz também. Quando a gente está estressado, a gente tem um alto nível de cortisol. Agora, todos esses hormônios, eles reduzem a resistência no organismo do animal. Então, animais nessas situações, prenhez, lactação, estressados, eles naturalmente têm uma resistência menor a doenças e a verminose também. Então, como você pode ver, tem muitos fatores que interferem na resistência de nossos animais. E nós devemos ter estratégias para evitar todos esses fatores e podemos mudar e reduzir, para que a gente possa conseguir reduzir essa baixa resistência nos animais. Se são muitos fatores, quanto menos deles a gente tiver em nossos animais, melhor, porque devemos melhorar cada vez mais a resistência desses animais. Né? E por que que a gente deve melhorar a resistência nos nossos borregos? Porque apesar de muita coisa envolvida, é mais barato evitar a baixa resistência dos animais do que tratar um animal doente. Se a gente focar nossa atenção em corrigir os pontos críticos que podem fazer com que animais tenham menos resistência, nós vamos estar melhorando a saúde de nossos animais, do nosso rebanho. Se nossos animais são mais saudáveis, mais resistentes, eles conseguem se defender melhor dos agentes que causam as doenças. Nós vamos ter menos animais doentes. Tratar um animal doente não é barato e nem sempre a gente tem sucesso. Depende do que a doença já fez de estrago no organismo. Às vezes, quando a gente percebe, a doença já está avançada e o tratamento não funciona, o animal não se recupera, os órgãos já estão sobrecarregados. A gente pode até eliminar o agente que estava ali causando aquela doença, mas o animal já não consegue mais se recuperar. Outras vezes, a gente nem percebe que o animal está doente, ou ele até conseguiu combater a doença sozinho, né? O sistema imunológico conseguiu combater aquilo, mas não conseguiu evitar as lesões que aquele agente causou no seu organismo. E às vezes temos aqueles animais que são atrasados, que não engordam, não se desenvolvem, perdem o pico de crescimento, porque seus órgãos ficaram comprometidos. Eles não têm a função total, funcionam só pela metade ou até menos. Eu utilizo um método que eu chamo de varredura, onde a gente faz aquela varredura em tudo que pode interferir na saúde dos nossos animais. E através da correção de pontos críticos, a gente consegue resolver, diminuir esses problemas. Depois da organização e a prevenção, a gente consegue reduzir os problemas que causam as doenças. E por que que eu faço dessa forma? Porque tratar custa muito caro. Uma vez que a gente aprende a reconhecer o que está errado, a gente não esquece mais. Uma vez que a gente sabe que aquilo causa o problema, a gente não esquece mais. A gente não desvê aquilo que viu uma vez. Qual que é o melhor momento para começar a fazer isso? É agora. Porque agora você pode estar com vários problemas na sua propriedade e nem sabe disso. Você pode estar com animais que têm desempenho menor e não sabe por quê. A primeira vez que isso me chamou bastante atenção foi num surto de heimeriose que eu tive em meu rebanho. Quando eu comecei a criar lá, já no começo, bem no comecinho.
Meus cordeiros nasciam bonitos e quando chegavam uma fase eles ficavam feios, barrigudos, barrigudos mais magros, era só barriga. Perdi vários cordeiros. Alguns tiveram diarreia, outros eu salvei. Mas eles não engordavam bem. O lote todo ficou atrasado, não se desenvolviam mais. Era um lote feio, arrepiado, não se desenvolvia legal. Nos próximos lotes eu já fiquei mais atenta, e assim que eu percebi algum sinal, eu já entrava com tratamento. E aí eu resolvi estudar essa doença, porque eu não tenho vacina, mas eu queria evitar ela e não ficar tratando. O dono da loja agropecuária ficava todo feliz lá quando eu chegava para buscar medicamento para tratar esses animais. Mas eu não, eu estava gastando muito com isso. E numa bobeada que dava, às vezes, saía, ficava uns dias fora em viagem a trabalho, e quando eu voltava, tinha alguns cordeiros que já estavam com problema, e quando eu via, eu já sabia que ia levar meses para aqueles animais se desenvolverem e ganhar peso. Então, eu não estava conseguindo, evitar o problema, eu só estava tratando. Aí eu comecei a agir para evitar a doença, e não para tratar dos doentes, porque daí eu gasto muito menos e evito as consequências da doença. Esse é o maior erro de muitos criadores, é buscar o que fazer quando o problema acontece e não buscar o que fazer para o problema não acontecer. Você pode até resolver o problema com sucesso, mas você nunca vai saber se o seu animal podia ter um desempenho melhor se você tivesse evitado o problema. Alguns estudos sobre as principais causas de mortalidade de cabritos e cordeiros recém-nascidos mostram que no Rio Grande do Sul, 15 a 40% dos cordeiros nascidos morrem, sendo que a maioria dessas mortes são por problemas de manejo que poderiam ter sido evitados. Isso não sou eu que está dizendo, são pesquisadores. E como começar a melhorar a resistência dos cordeiros? Comece corrigindo os pontos críticos, que são os focos da doença, focos de transmissão aos animais. No meu método, eu ensino a reconhecer esses pontos. Corrija eles. Eu chamo isso de faxina. É uma investigação sobre todos os pontos que devem ser corrigidos. Depois vem o trabalho de organizar para que você consiga manter esses pontos corrigidos e prevenir, para que você evite a entrada dos problemas. Como melhorar isso? Começando. Só melhora quem já faz, só melhora quem começa. No início pode não ficar tão bem feito, mas feito é melhor que perfeito. Então comece para depois melhorar, um passo de cada vez. Por hoje era isso que eu queria dizer para vocês. Desejo também a todos um Feliz Natal, de muita paz e muita alegria. E até o próximo programa. Nos vemos semana que vem.